Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao Money Minds, quadro em que conversamos com as mentes por trás de grandes negócios. Eu sou a Giovana Leal, jornalista do Money Times, e hoje eu estou aqui com o Alex Malfitani para conversar sobre os resultados do quarto trimestre da Azul. O Alex é CFO da Azul e a gente veio falar um pouquinho sobre esses números e também as projeções para 2024. Seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado, Giovana. Bom, para começar, a Azul ela teve um lucro líquido de 403,3 milhões de reais no quarto trimestre, e em termos ajustados, isso virou um prejuízo de 207,6 milhões de reais. Alex, para começar tudo, como vocês avaliam esses números? Como vocês avaliam o quarto trimestre da companhia? A gente vê como um bom, vamos dizer, indicador, né, de como a empresa está terminando o ano de 2023 e entrando no ano de 2024, que é um ano que realmente a gente está muito animado, né? O ano de 2023 começou com um primeiro semestre ainda um pouco desafiador, preço do combustível muito alto, mas à medida que a gente foi caminhando para o segundo semestre, as coisas foram melhorando, né? E principalmente o EBITDA, que um dos problemas de acompanhar, né, o setor aéreo é que a gente tem muita dívida em dólar, e essa dívida, só que é uma dívida de longuíssimo prazo, é basicamente o aluguel das aeronaves, que demora 12 anos para eu pagar. Então, mas quando o dólar sobe e cai, realmente isso acaba ou gerando um prejuízo grande ou um lucro grande. Então, como você mencionou, a gente teve um lucro grande, mas o lucro basicamente foi porque o dólar caiu, quando se ajusta isso dá um prejuízo, mas esse ruído a gente consegue tirar olhando o EBITDA, que é o lucro antes de pagar imposto, juros, depreciação das aeronaves, né? Então, o EBITDA de 2023 foi no que a gente previu, o que a gente tinha dado de perspectiva, que foi 5,2 bilhões de reais, né? Um grande aumento do ano de 2022, que tinha sido basicamente o nosso maior EBITDA até então, que foi de 3,2 bi, mas então a gente superou o nosso lucro de EBITDA em quase 2 bilhões de reais, e a gente deu uma perspectiva para o ano de 2024 de gerar 6,5 bilhões de reais em EBITDA. Antigamente era 6,3, a gente atualizou isso na divulgação para 6,5, quer dizer, mais um aumento aí de 1 bi 300 do número que a gente entregou em 23, né? Então, se a gente aumentou 2 bi de reais de 22 para 23, e com o que a gente viu no resultado do quarto tri que a gente divulgou semana passada, a gente está bem animado com essa perspectiva para 2024. Legal, você mesmo chegou a comentar sobre o EBITDA, tem também, os analistas falaram sobre isso, falaram também como destaque positivo a questão da margem EBITDA, da margem operacional, então esses foram alguns dos compilados dos resultados positivos de vocês. Eu gostaria de saber se isso se torna uma tendência, então se toda essa questão de ver um EBITDA mais otimista, uma margem mais otimista, é uma tendência para esse ano. A gente acredita que sim, né? A gente está revertendo para o que a gente foi desde o momento que a gente abriu o capital em 2017 até o momento da pandemia em 2020, onde o EBITDA só aumentou, a gente veio crescendo, aumentando a receita unitária, aumentando a rentabilidade, diminuindo o custo, ganhando produtividade, né? Então foram ali 3 anos e meio, assim, muito bons, muito favoráveis. Só que veio uma pandemia que, óbvio, ninguém esperava, foi disparado a maior crise que o setor passou em toda a história. A gente espera que, né, nunca seja superado essa pandemia, né, esse histórico, esse recorde. Mas foi o equivalente a gente ficar basicamente 2 anos sem receita, mas tendo que continuar pagando basicamente tudo que a gente tinha de folha, de aluguel de aeronave, né, de manutenção e tudo mais. Então, isso vem aos poucos sendo remediado e a gente vem aos poucos recuperando essa margem, mas aquele negócio, né, que é o núcleo da empresa, que não foi afetado pela pandemia, na verdade só está mais forte hoje do que era pré-pandemia, né? A gente voava para, acho que 106 destinos pré-pandemia, hoje a gente voa para mais de 160. A gente teve um faturamento ali de mais ou menos 11 bi de reais em 2019, a gente já está indo na casa dos 20, 21 bi de reais agora, né? Então, a empresa tinha 18% de market share poucos anos atrás, hoje a gente está na casa dos 30, né? Então,
quando você olha o negócio em si, ele é muito sólido, gera caixa, é rentável, é sustentável. Agora, como a gente teve que sair da pandemia com as nossas próprias pernas, né, sem ajuda do governo, sem recuperação judicial, sem dar calote em fornecedor, o balanço sai um pouco mais machucado, mas mostra que o negócio, né, que está ali no meio de todo esse rescaldo, né, da pandemia, é um negócio muito bom. Legal. Nós vimos no quarto trimestre também um pouco dessa recuperação, esse aumento na taxa de ocupação, recuperação um pouco do mercado internacional também. Então, vocês estão otimistas com essa recuperação agora esse ano? Quando você olha o lado da demanda, a gente tem principalmente três segmentos, né? O doméstico, lazer, o doméstico de negócios e o internacional, que para nós é principalmente lazer, né? A gente não tem um segmento de internacional de negócios muito forte, mas esses três segmentos hoje estão indo muito bem. A gente vê uma demanda de lazer que já vem forte já desde o final de 2020, né? E uma das coisas que é bacana, eu acho que a tecnologia, né, que permite que a gente faça essa entrevista, né, via Zoom, que permite que a gente faça reuniões via Zoom, obviamente ela diminuiu a demanda do mercado corporativo, né, mas ela aumentou muito a demanda do lazer, porque você hoje não precisa estar sexta-feira no escritório, você pode estar sexta-feira em casa, mas você também não precisa estar em casa. Você pode estar num hotel, você pode estar numa casa de praia, você pode estar numa fazenda. Então, vários finais de semana acabam podendo virar finais de semana de 3, 4 dias. Não que você vá tirar os dias, né? Mas você podendo trabalhar de outro lugar na quinta ou na sexta e na segunda, isso cria um final de semana de 3, 4 dias, aumenta a disponibilidade das pessoas para viajar. E antigamente, pré-pandemia, basicamente todo mundo que trabalhava só podia viajar em feriado prolongado ou Natal, Ano Novo, Carnaval, que é quando todo mundo quer viajar, né? Então, realmente, a tarifa ficava muito cara. Hoje, com essa flexibilidade que a tecnologia oferece, o pessoal viu que, mesmo com tarifas mais altas, dá para viajar mais, porque você pode viajar fora do horário de pico, né? Então, o lazer está forte e tem estado forte há anos já. O corporativo recuperou, já voltou a 100% do que era pré-pandemia, né? Eu sempre falo que se a pandemia não tivesse acontecido, o corporativo seria mais forte ainda, né? Porque com certeza existem viagens hoje que não acontecem por causa da tecnologia, mas como eu falei, isso acaba sendo contrabalançado aí pela parte do lazer. E o internacional realmente está muito forte, está até faltando aeronave, a gente gostaria de ter mais aeronaves internacionais para poder voar, fazer mais voos de mais destinos brasileiros para os grandes destinos que a gente serve fora do Brasil. E em breve vão chegar essas aeronaves, mas nesse meio tempo aí a gente está correndo para tentar viajar o máximo que a gente pode, voar o máximo que a gente pode. E até por isso, parte do resultado do quarto TRI foi um aumento de despesa, porque a gente precisou, por exemplo, contratar pilotos, e pilotos às vezes você precisa contratar 6 meses antes de voar, né? Então a gente precisou contratar esses pilotos para voarem agora. A gente, para tentar, como está faltando aeronave, a gente também está tentando virar o avião mais rápido, né? Como a gente fala, quando ele chega no aeroporto, a gente poder fazer ele sair para um novo voo mais rapidamente, porque com isso a gente ganha mais a aeronave para voar. Só que para isso eu preciso de mais gente no aeroporto. Eu precisei contratar essas pessoas no quarto trimestre também. Mas tudo isso acho que acaba só vindo reforçar essa perspectiva que a gente tem de que a demanda em todos os três segmentos que a gente atende continua bem robusta. Legal. Você comentou também sobre esse mercado interno. A Azul vê espaço aqui dentro do Brasil para ampliar suas operações em relação às concorrentes. Como é esse cenário para vocês? A gente fala muito da meta de 200 destinos, né? Hoje, como eu falei, a gente está na casa aí dos 160, então a gente quer chegar a 200, que é um número redondo, um número bonito. Não tem uma data necessariamente, mas a gente até o final do ano já vai adicionar mais alguns destinos na nossa malha. Alguns desses destinos começam pequenos, tá? A gente começa com uma aeronave pequena, às vezes voando menos do que uma vez por dia, talvez 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, mas à medida que a gente vai colocando o pé na água e vendo que a demanda existe, que o mercado é bom, a gente vai aumentando frequência, às vezes aumenta o tamanho da aeronave. Isso é uma vantagem competitiva que a gente tem, que a gente consegue começar com uma aeronave pequena que não custa muito e não tem muito risco em termos financeiros do mercado não dar certo, porque o número de clientes que eu preciso colocar na aeronave para a aeronave
ser viável, para o voo ser viável, não é muito alto, né? Eu, se fosse uma companhia aérea, por exemplo, que nem os nossos concorrentes, que só tem avião de 180 lugares, eu só teria capacidade de voar nos mercados que conseguem encher uma aeronave de 180 lugares. Não que esse modelo deles seja insustentável, só que é um modelo diferente, né? O nosso, a gente tem essa flexibilidade de experimentar, entrar num mercado pequeno, com uma aeronave pequena, com uma frequência menor, e aos poucos ir desenvolvendo esse mercado e fazendo ele crescer. Então, com certeza, a gente vai continuar crescendo, a gente deu perspectiva de crescimento para esse ano de 11% de capacidade, igual o crescimento que a gente teve no ano passado, que foi um pouquinho acima de 11%, mas esse crescimento não é em cima dos concorrentes, ele é novos destinos ou aumento de frequência em mercados que a gente já atende. Então, um mercado que eu atendo 4 vezes por semana, eu vou voar diário. Um mercado que é diário, talvez eu voe 2 vezes por dia, né? E assim por diante. Né? Então, vem um crescimento grande, a gente vai continuar aumentando o nosso market share, mas não necessariamente roubando clientes das outras empresas aéreas, mas realmente colocando capacidade em mercados que nunca foram atendidos e agora estão sendo atendidos pela Azul. Uhum. Olhando ali de volta para o quarto trimestre, os analistas chegaram a comentar que o resultado financeiro segue um pouquinho pressionado. Vocês têm alguma projeção para isso? Como vocês pretendem reverter esse cenário? O grande legado negativo aí da pandemia pro balanço da Azul é que realmente a gente conseguiu fazer uma recuperação e uma reestruturação, né? Foi o grande foco da empresa no ano passado, de sentar com todos os nossos credores e conversar e falar, ó, vocês estão apostando num negócio sólido, mas eu preciso de tempo para pagar. Esse momento da reestruturação, a gente teve que também repactuar novas taxas de juros, e o momento foi de juros altos, né? Os Estados Unidos, que vinham com vários anos com juros a zero, né? Eles estavam com uma taxa ali já de 4, 5% ao ano. Então, essa repactuação foi feita num momento onde os juros estavam altos, né? Então, quando realmente você olha o que sobrou da pandemia, é um business muito sólido, grande, que gera muito EBITDA, mas que tem um ônus aí de juros alto. Então, a estratégia aí é a gente focar muito no negócio para fazer o negócio gerar caixa e usar esse caixa para reduzir a dívida, porque assim, reduzindo a dívida, eu reduzo o quanto eu pago de juros, e aí isso gera mais caixa, que permite que eu reduza mais ainda a dívida, né? Isso cria um círculo virtuoso aí que realmente hoje a missão da empresa é gerar caixa para poder reduzir esse peso, né, dos juros na repactuação. A gente brinca aqui que hoje em dia a gente está trabalhando para os bancos e para os donos de aeronave, né, e a gente quer trabalhar para os nossos acionistas, então o foco a partir desse ano vai ser muito nesse ângulo. Uma outra coisa que vai acontecer, que mais cedo ou mais tarde, né, a sua audiência aí que acompanha o que está acontecendo no mercado internacional, está todo mundo olhando para o Fed nos Estados Unidos e falando quando é que vai descer juros, quando é que vai descer juros. A gente sabe que os juros lá vai cair, é só mais uma questão de quando, né? Quando os juros dos Estados Unidos começarem a cair e a Azul aumentar a geração de caixa, naturalmente eu vou conseguir financiar a operação da empresa, financiar as aeronaves da empresa, refinanciar a dívida da empresa a um custo mais baixo. Com isso também a saída de caixa para pagar juros vai diminuir e, de novo, a gente usa essa diminuição da saída de caixa para gerar mais caixa, para abater dívida, né? E aos poucos a gente vai organicamente reduzindo a alavancagem e aumentando a nossa geração de caixa. Perfeito. Você comentou sobre os juros, que tem sido um desafio. Tem algum outro desafio que a Azul vê à frente? Aí são os desafios tradicionais, já meio que característicos do setor, né? Eu sempre falo que eu tenho muita confiança do que está dentro do nosso controle, né? Isso não me tira o sono, mas a gente, como companhia aérea e companhia aérea no Brasil, está sempre exposto a dólar, a petróleo e a demanda, né? Isso são fatores que estão fora do nosso controle, que realmente a gente precisa monitorar, precisa mitigar. Agora, desses três, realmente o que importa é a demanda, porque com uma demanda forte, a gente consegue lidar com um dólar forte, que é o que está acontecendo hoje. O dólar já voltou agora a estar acima de 5, né? A gente consegue lidar com um petróleo alto, o petróleo está alto por vários
motivos, mas também, além de questões específicas, a gente também está lidando com duas, né, crises geopolíticas aí no mundo que afetam também o preço do petróleo, né? Os conflitos que estão acontecendo no mundo acabam aumentando o preço do petróleo. Mesmo assim, a gente continua aumentando nossa rentabilidade, aumentando nossa geração de caixa, porque a demanda está boa, né? E na pandemia, não sei se todo mundo lembra, teve um momento que o preço do petróleo na bolsa de commodities dos Estados Unidos ficou negativo, né? Não existe nada melhor para quem consome petróleo do que petróleo a preço negativo, né? Mas naquele momento não tinha demanda. Então também não adianta nada um petróleo barato ou um dólar baixo se eu não tiver demanda. Então o que a gente está monitorando realmente é a demanda, e isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que pouca gente viaja no Brasil. É uma coisa que a gente quer mudar. A gente quer que mais gente possa, né, se beneficiar do transporte aéreo, que é seguro, que é conveniente, né? Mas porque é caro operar no Brasil, as passagens acabam sendo mais caras e pouca gente acaba viajando. Mas como pouca gente acaba viajando, a sensibilidade dessas poucas pessoas que viajam acaba sendo mais baixa, né? Então, contanto que essas pessoas, a gente estima aí que são 15 milhões de CPFs no Brasil que viajam pelo menos uma vez por ano, né? Por uma população de 215 milhões é pouca gente. A gente queria que muitos mais brasileiros pudessem viajar. Mas enquanto isso não acontece, enquanto esse potencial todo não se materializa, essas 15 milhões de pessoas têm uma disponibilidade de renda, uma confiança, né, uma propensão a viajar alta, e mesmo com as tarifas estando mais altas hoje do que estavam no pré-pandemia, elas continuam viajando, né? Isso é muito bom, porque, como eu falei, tendo demanda, a gente consegue lidar com qualquer desafio. E esse dólar mais alto, ele chega a assustar de alguma forma em relação à dívida? Não, como a gente tem a dívida de aeronave que eu falei, que é uma dívida que vence todo mês, um pedacinho. No fundo, eu estou pagando aí, quando eu pego uma aeronave nova, eu vou pagar essa aeronave em 144 parcelas, né? Brasileiro já gosta de parcelar coisa em 10 vezes, imagina se pudesse parcelar em 144 vezes. Então, não é algo que pesa muito, óbvio que se o dólar aumenta, a minha parcela aumenta, mas ela não tem um impacto. Essas oscilações que a gente está vendo de, né, ele foi ali no melhor momento de 4,85 para um pior momento de 5,10, atrapalha, mas não tira o sono, não afeta o nosso plano de crescimento, né? A gente tem que saber lidar, isso é inerente a ser uma companhia aérea no Brasil. A gente vai basicamente vender para brasileiro, que tem renda em real, mas a gente precisa consumir aluguel de aeronave, combustível em dólar. Agora, o combustível em dólar é uma coisa que até, né, quem acompanha o setor, quem acompanha a imprensa deve estar vendo, que é uma coisa que a gente mesmo está questionando, porque para o Brasil, o jeito que o querosene de aviação é precificado é ruim. E a gente acredita que não faz sentido e ninguém conseguiu explicar para a gente até agora o porquê. O Brasil, no fundo, acaba tendo um querosene de aviação que é o mais caro do mundo. Talvez tem um ou dois países que sejam mais caros, mas são países que têm indústrias de aviação irrelevantes. Então, entre países que têm uma aviação relevante, o Brasil é disparado que tem o querosene de aviação mais caro. Mas, obviamente, o Brasil não é o país mais rico do mundo, né? Então, se a gente coloca o preço do petróleo, do querosene de aviação lá em cima, a gente acaba limitando o acesso ao transporte aéreo só a quem realmente tem um poder de compra alto, né? Então, esse é um dos motivos porque só 15 milhões de CPFs acabam viajando no Brasil. Então, a gente acredita que se sair algo melhor dessa conversa com o governo, que está sendo construtiva, talvez a gente consiga ter um querosene de aviação mais acessível, então com certeza mais pessoas vão poder voar. E a gente acredita que esse dinheiro não sai do bolso de ninguém, tá? Porque abaixando o preço do querosene, naturalmente o setor aéreo brasileiro vai consumir mais, e isso pode até gerar a mesma rentabilidade para a Petrobras, não sei, talvez até mais. A gente precisa sentar junto para conversar, né? E aí, quem sabe, a gente sai também dessa volatilidade cambial, que o dólar sobe, eu sei que o petróleo vai subir, e o preço da passagem vai ter que subir, e vai afetar índice de inflação, e o governo vai reclamar, né? E a gente vai falar que é culpa do combustível. Então, sair desse ciclo seria muito bom para o país como um todo, tá? Sempre é bom lembrar que não tem nada fechado, né, com o governo, é só uma conversa, acho que construtiva, pragmática, mas quando a gente fala, por exemplo, de 6,5 bi de EBITDA esse ano, é assumindo que o mundo continua como ele é hoje, né, sem nenhuma mudança nessa política de precificação. Agora, se a política de precificação pudesse ser flexibilizada, acho que vai ser muito bom
para o brasileiro, vai ser muito bom para a economia do Brasil, vai ser muito bom para o setor aéreo. Perfeita. A minha próxima pergunta era justamente sobre guidance, então, puxando o que você falou, vocês elevaram a projeção para EBITDA para 6,5 bilhões de reais, e uma previsão também de alavancagem financeira otimista, de cerca de 3 vezes ali. Então, como a Azul pretende chegar nesses números? A alavancagem do setor é medida como a minha dívida líquida, né, que é a dívida total menos o caixa. Então, essa dívida líquida é dividida pelo EBITDA. Então, naturalmente, quando o EBITDA cresce, a alavancagem cai, mas também com a geração de caixa que a gente vai ter no ano, a gente também abate dívida e a dívida líquida cai. Então, com isso, a gente acredita que a gente consegue sair dos 3,7, que eu acredito que a gente terminou o ano de 2023, e chegar a 3. Então, uma redução de 0,7. Em um ano, né, do final de 2022 para o final de 2023, a gente reduziu a alavancagem em duas vezes. Né? A gente foi de 5,7 para 3,7. E agora a gente está falando que vai de 3,7 para 3. Né? Então, comparado com o que a gente diminuiu no ano de 23, é algo que a gente acredita que é bem factível e vem justamente dessa geração de EBITDA de 6,5 bi e o caixa que acaba vindo junto com essa geração que eu uso para abater dívida, como eu falei. Né? A grande oportunidade que a gente tem para acelerar ainda mais a geração de caixa da Azul. Óbvio que sempre a gente pode ser mais produtivo, mais eficiente, né, para gerar mais lucro, mas além disso, se eu uso esse lucro para abater dívida, isso acaba voltando a acelerar a geração de lucro. Perfeito. E agora, para fechar, você tem algum recado para os acionistas da Azul? O setor é volátil, tá? Então isso é natural. A gente é muito transparente com relação a isso, porque a gente é uma companhia aérea no Brasil que lida com volatilidade cambial, com volatilidade do preço do combustível. Agora, a gente já teve ali, né, o jeito que os analistas, em grande parte, calculam o valor da empresa, né, é um múltiplo de EBITDA. Né, a gente já chegou a ser avaliado em algo como 8 a 9 vezes o nosso EBITDA. Hoje a gente está ali na casa de 4 vezes EBITDA, né, e sendo uma empresa mais sólida do que a gente era antes. Então, a gente acredita que, para quem tem um horizonte de investimento de longo prazo, né, para quem tem essa disponibilidade de investimento, não é o dinheiro do aluguel que vai vencer mês que vem, né, é algo que realmente combina com o seu horizonte de investimento, combina com a sua tolerância a risco. É uma ótima oportunidade de entrada, né, mas então a gente convida todo mundo aí a estudar bem a empresa, estudar nossos números, falar com a nossa área de relações com investidores se tiverem alguma dúvida, porque a gente é muito comprado, obviamente, na ideia de Azul, né? Então, para quem entende a dinâmica do setor, a gente acha que vale a pena dar uma olhada. Perfeito. Muito obrigada pela participação, Alex. Eu que agradeço, foi um prazer. E a gente vai encerrando o Money Minds de hoje. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou aqui hoje. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e também deixar aqui suas dúvidas e comentários sobre o tema. Muito obrigada!